isso, né? Eu já vi ministérios que chamam Nova Vida e a temática é a mesma, a dinâmica é a mesma. Então aqui a gente discutir junto, né? E já vão pensando em uma possibilidade de, não sei se alguma coisa junto do florescer, nessa linha de raciocínio, a gente discutiu o nome desse grupo de apoio, que nada mais é um grupo de apoio para as pessoas que aqui estiverem. Outra coisa importante, eu trouxe um material que eu tinha, o Bruno vai projetar, ele fala um pouquinho do programa, e depois, uma coisa que a gente vai também discutir junto, não é que a gente precisa aprender tudo dele num primeiro momento. A ideia é que a gente vá, módulo a módulo, aprendendo esses temas, para que todos da equipe possam, em dado momento, ou estar aqui falando nessa preleção, que sempre nas reuniões vai ter um momento, como agora, de um louvor, e depois a gente vai ter uma explanação, vai pegar, por exemplo, o tema admissão. Eu admito que eu tenho um problema com vício, que eu tenho um problema comportamental, que eu tenho determinado problema, e aí uma pessoa vem, fala um pouquinho daquele tema, e a dinâmica é muito simples. Depois da gente ter esse momento do louvor e a gente falar um pouquinho do tema daquela noite, a gente vai pedir para as pessoas que estiverem se dividirem em grupos de partilha. Então a gente vai ter, por exemplo, vamos separar homens e mulheres? Sim, vamos separar homens e mulheres. Os da primeira vez, que vieram por uma primeira vez, vão ficar numa roda. E quando tiver também um número de dependentes e codependentes. Então a esposa não é a mesma, ela não está para estar na mesma roda dele, ele não vai sentir liberdade para falar, e nem ela dos dilemas que ela está tendo para lidar com ele. Então a gente vai começar a dividir. Isso vai acontecer naturalmente de acordo com quem começar a frequentar. Uma outra coisa que é interessante, a gente não consegue fazer o celebrando como é ministrado dentro das igrejas. A gente vai, por isso que eu digo, ele vai ser adaptado aqui a nós, porque a rotatividade de pessoas é imensa. Hoje o cara está aqui, amanhã ele já não está. Então não dá para você querer seguir um passo 1, 2. Então os passos vão ser resumidos de maneira que a todo momento a gente esteja falando deles. Pode ser que o cara veio hoje e está falando da negação. Aquilo o Espírito Santo vai usar aquela reunião para aquele momento daquela vida. Então essa rotatividade não é importante, não vai ser uma sequência. Vai ser um ciclo de começa, fala, o cara entrar, ele vai entrar no meio mesmo. Mas o Espírito vai usar aquele tema, não tenho dúvida, para aquela ocasião. Então essa é a ideia. Eu não vou apresentar todos os módulos hoje. Eu vou apresentar, assim, as premissas básicas do que é o programa. Pode pôr, Bruno, por favor, aí a gente fica mais fácil para explicar. Alguém já conhece, já participou de um grupo de apoio, ou celebrando mesmo, ou semelhante a ele, aqui no nosso grupo, pastor, celebrando mesmo, pastor? Celebrando, então já sabe, ele também, Aline, né? Também já, então assim, é uma bênção, né? Para quem já teve a oportunidade de frequentar, tanto para o dependente como para o codependente, é uma bênção. Ele, eu falei da outra vez, na verdade, ele é um programa de recuperação centrado em Jesus Cristo e baseado em como a Bíblia aborda as nossas feridas emocionais, compulsões e maus hábitos. Ele teve a origem, na verdade, eu não sei se está ali, não, eu posso falar, ele tem os mesmos princípios do AA e do NA, que são os passos de recuperação. Passo 1, passo 2, ele extraiu dali a pessoa que criou o Celebrando, e com base nas bem-aventuranças, ele mesclou as duas coisas. Então ele falou assim, poxa vida, tem muito princípio do NA e do AA que é quase bíblico. Eu vou olhar na Bíblia onde que eu posso dar uma roupagem bíblica para isso. E foi baseado nas bem-aventuranças que eles criaram o Celebrando. O objetivo do Celebrando a Recuperação é celebrar o poder da cura de Deus em nossa vida. Essa experiência permite uma profunda mudança de vida, fazendo com que sejamos livres dos comportamentos compulsivos e disfuncionais que causam a dependência.
pôr o próximo, Bruno, e a gente vai lendo junto aqui. Ao trabalhar e aplicar esses princípios, nós começamos a crescer espiritualmente. Esse daqui, eu não fiz uma apresentação, mas eu ministrava isso dentro de uma comunidade terapêutica. Então eu fui adequando, celebrando para a estadia dos que estavam lá em recuperação. Eles passavam 6 meses lá. Então eu fui adequando a isso. A mesma coisa é o que a gente vai fazer agora, adequar o público que vai participar aqui com a gente, nos tornando livres dos nossos comportamentos nocivos, alguns dos quais nem mesmo tínhamos consciência. Esse é um ponto bem legal de falar. Às vezes a gente acha que a pessoa tem um problema, mas na verdade existem comorbidades que vão acompanhar aí, né? A pessoa não tem só o problema muitas vezes do vício. Em termos populares, o cara é pavio curto, o cara não aceita, ele tem problema com a autoridade, ele tem problema com submissão a uma autoridade estabelecida. N situações a gente vai descobrir ao longo de cada relato de cada indivíduo que aqui estiver. Então isso é uma coisa que vai aflorar. Por isso que eu acho que a gente tem que ter em mente que o que a gente vai apresentar são temas. A gente trabalhar sempre com temas, porque além dos temas do programa, vai invadir um pouco a área pastoral, porque tem temas que é um pastor que vai vir aqui e naquele momento vai falar, vamos falar de autoridade com base na Bíblia. Aí a pessoa vai despertar a questão de trabalhar a questão da autoridade dela, entre outros temas que vão extrapolar o que se apresenta no caminho da recuperação, que são super importantes. O objetivo é celebrar, já lemos lá, o poder de cura de Deus em nossa vida. Essa experiência permite uma profunda mudança de vida para que sejamos livres dos comportamentos compulsivos e disfuncionais que nos causam dependência. Essa liberdade cria paz, serenidade, alegria e, o mais importante, um forte relacionamento pessoal com Deus e com os outros. Quando a gente começa a aprofundar no Celebrando, tem vários pontos que a gente vai estreitar a relação com Deus. Tem um trecho dele que fala de um inventário pessoal. É muito mais uma conversa sua com Deus do que numa roda de partilha. Então o relacionamento com Deus começa a ser um pouco diferente aí do AA, do NA. Ele aprofunda nisso. Outro ponto que dentro do programa também tem muito a sua relação com Deus desenvolvida, a questão de reparações. O cara está há anos sem falar com o pai, com uma esposa, com um filho. Então essa questão de ter que fazer as reparações também vai jogar ele para estreitar o relacionamento dele com Deus. Vão ter pessoas que vão aparecer que vão falar, eu sou ateu, eu não acredito em mais nada. Então também é o ensejo, a oportunidade para ele conhecer Deus através do processo de cura dele. Porque uma coisa é fato, no processo da recuperação você não tem, um dos pilares da recuperação é reconhecer que existe um Deus. Então esses que chegarem com esse discurso de que eu sou ateu, eu já não acredito em mais nada, isso vai ter que ser trabalhado para ele reconhecer. Se as pessoas que conhecem o AA, eles falam de poder superior, eles não dão nome, porque ele é ecumênico, é um grupo que não prega religião, né? Então a gente, aqui sim, aqui a gente vai chamar esse poder superior de Deus, porque nós temos essa compreensão, não que eu vou pregar para ele, mas ele tem que entender que para ele se recuperar, ele precisa de Deus no processo todo, senão ele sozinho, ele não vai conseguir. À medida que avançamos no programa do Celebrando a Recuperação, nós descobrimos que o poder superior, que Deus, Jesus Cristo, nos ama, nos perdoa e é o único que pode ajudar na recuperação. É o que eu falei antes. Eu acho que tem só mais um slide, né, Bruno? Para frente desse. Isso também é extraído do AA e do NA, que é a oração da serenidade. Essa é uma oração, assim, né, depois que você conhece ela, você aprende muito com ela. As pessoas, a Aline falou que já frequentou, o pastor, outros irmãos já ouviram falar, não? Ela é maravilhosa, ela acontece, eu vou ler para a gente, né, conhecer ela junto, e ela, por prática, nas reuniões, quando acaba o momento de partilha, a gente se abraça e agora na pandemia, não sei como vai ser,
mas normalmente se abraça e faz junto essa oração para terminar as partilhas. Ela entra nessa hora e é uma oração que ela diz: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar e coragem para mudar as coisas que eu posso, e a sabedoria para discernir uma coisa da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez e recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como elas realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Essa é a parte mais conhecida, ela é maior, essa oração. Essa é a mais conhecida e é a que é a mais praticada nas rodas. Depois ela vira uma coisa muito automática, as pessoas todas acabam decorando, e é uma oração que conforta, que faz eu entender que sozinho eu não consigo, que eu preciso do outro. A gente vai descobrindo aí algumas, não são frases de efeito nem chavões, mas são palavras assim: sozinho eu estou mal acompanhado, eu preciso do outro, eu preciso desse momento. Muitos falam: eu venho para tomar o meu remédio aqui uma vez por semana. Então a gente vai se equipar e vai adotar essas coisas naturalmente. E uma coisa que eu acho que é importante, a nossa equipe, para a glória de Deus, é muito grande. Então eu creio que a gente vai ter assim que entender se isso vai acontecer ou não com quem fosse dispondo nas rodas de partilha, né? Tem uma situação durante essa partilha que a gente vai explicar que cada pessoa vai ter um determinado tempo para fazer a fala dela, para dar tempo de todos falarem um pouquinho, ainda mais quando o número for maior. Quando é menor, a gente deixa a coisa fluir. E essa pessoa que está sendo o moderador ali naquela roda, ela tem a missão de quê? Por exemplo, a pessoa começa a ser, ela veio essa semana, ela contou a história dela, e aí ela deu o testemunho dela, aí a semana que vem ela retornou e ela conta a mesma coisa. Isso é muito comum nas rodas de partilha, a pessoa se tornar, repetitiva, né? A pessoa vem e conta. O que é o objetivo da roda da partilha durante a semana? O que você teve de luta na semana passada, como você chegou até aqui e como você vai lidar com a próxima. Senão, toda semana o cara vai vir contar a história de todas as lambanças que ele fez. Às vezes, não foi a semana passada, foi há anos atrás. Ele conta com uma veracidade que parece que aquilo aconteceu ontem. Aí você pergunta para ele: não, mas isso foi em 2000 e não sei quanto. Então, o moderador ele está ali para fazer isso, para que todos possam falar. E o que ele também tem como missão, amparado na Bíblia, né, devidamente conduzido pelo Espírito, é dar retorno. Essa é uma questão que nós vamos amadurecer ao longo, porque assim, eu já participei de rodas que o moderador, ele deu um retorno que você fala assim: cara, o Espírito Santo usou ele para falar aquilo, porque quem está sentado aqui era aquilo que precisava ser dito. E ele abre a Bíblia e fala: tá vendo esse versículo aqui? É isso aqui que eu estou tentando o que você falou, olha o que a Bíblia fala a respeito. Então, essa pessoa vai ter que estar bem à vontade já para poder dar esse retorno. Porque se você estiver fora de sintonia, aí não vai ser um retorno baseado na Bíblia, vai ser a sua opinião. E nem sempre isso vai ser benéfico, você vai constranger, às vezes, a pessoa, né? Então, essa é a missão de quem fosse o que vai ficar nessas rodas. E as pessoas vão cada vez mais se acostumando com os temas e vão tendo a liberdade de cada semana vir no microfone e falar: eu vou falar um pouquinho da negação. E assim, eu sou um dependente químico recuperado. Então assim, eu vou ter muito mais histórico nesse assunto para vir e falar. Isso não impede que quem nunca teve um problema com vício falar do assunto. Então está aberto a todos. O seu testemunho, a sua luta, às vezes não é com um produto, né? Uma outra coisa que eu acho relevante falar também, os grupos que eles não usam o nome das drogas. Isso eu acho muito saudável e a gente pode
aderir aqui também. Eles falam o produto, né? Eu acho que isso ajuda, não libera gatilhos de lembranças, de euforia. Tem gente que vai estar sentada aqui que pode já estar pensando em fazer uso na hora que sair, porque isso é muito comum, ainda mais de rua, né? Ele vai deparar com a cachaça, com a bebida fácil, com as coisas na hora que ele sair dessa porta. Então eu não vou ficar dando gatilhos para que ele comece a matutar e ficar pensando nisso. Então a gente usa o produto e tal. Então assim, eu quero dizer que não é só o vício que é tratado, é o comportamento que é tratado. E o cara mente muito. Então às vezes eu não tenho uma experiência com nenhum vício, mas eu já lidei com a questão da mentira. Então eu sou uma autoridade para falar, né, sobre isso, e aquilo é fundamental para a recuperação. Para ser largado um vício, você precisa lidar com isso também. Então fica aberto o tema de modo assim que o Espírito vá conduzindo. Márcio, percebi hoje na roda de partilha, são muitas mulheres, então vamos pegar um tema mais específico para as mães, para as esposas, e isso a gente vai pegando os feedbacks e eu acho que essa liberdade com os temas vai ser muito salutar e abençoadora para o fluir do trabalho. Põe aquele outro, e eu acho que isso, aí eu concluo que mais o programa tem para explicar que é importante, que são diretrizes, na verdade, onde ele fala do sigilo. Uma coisa que se é falada em todo começo de roda de partilha o que é falado aqui, fica aqui. Então, para quê? Para dar segurança de que a pessoa vai expor coisas da vida dela, que ela vai ter dificuldade se ela achar que ela é um ambiente que não é seguro. Então, a questão, algumas regras que são inegociáveis, né? O sigilo, o que se fala, o que se vê, o que se escuta, aqui fica. Este é um espaço em que podemos ser nós mesmos, sem medo de nos expor. Isso é importante, porque são situações que constrangem, né? Posso te dizer que as pessoas vão ter receio, até elas sentir que o lugar é seguro. Depois que elas percebem isso, se prepare, porque histórias bem escabrosas podem aparecer. E assim, lidar, trazer para o líder, trazer para quem está e a gente discutir como lidar, né? O cara falou uma coisa absurda, tipo, ele roubou, ele fez isso e aquilo. Então, assim, administrar na hora, não deixar a coisa se estender para contar muito a questão da peripécia feita. Trazer sempre a roda para o prumo quando acontecer coisas que podem fugir do controle de ficarem sérias e graves, né? Sem conversas paralelas. Isso vai acontecer com frequência. Na roda, um está falando e o outro, por ter uma coisa semelhante que aconteceu com ele querer cortar para ficar falando junto, tal. E, na verdade, na roda, os outros não dão retorno. Quem dá retorno é o que está conduzindo. Aqueles outros, eles, na hora da fala dele, se ele quiser fazer menção, ele não está para aconselhar o outro, ele está para ouvir o outro nesse momento. Então, se a gente perceber que da meia dúzia que está nessa roda, o cara entrou na história do outro para palpitar, a nossa missão é dizer assim, não, isso aí depois num particular, eu vou conversar com ele, agora vamos se concentrar na sua história, na sua dificuldade dessa semana. Isso vai acontecer. Questão da linguagem apropriada. Devemos honrar nosso próximo, estabelecendo uma linguagem apropriada. A questão do produto, não falar o nome e tal, isso é importante. Não preciso falar a questão de palavrão. O que a gente tem que começar a imprimir nessas pessoas? Aquele linguajar da biqueira, aquele linguajar da comunidade dele, precisa ser trabalhado. Ele precisa ir trocando o vocabulário dele, porque tudo isso ajuda na recuperação. Então, não preciso dizer que o palavrão não é permitido, e inclusive as gírias, a gente pode ajudá-los com a questão das gírias. Eu acho que chega que às vezes a gente é outra língua, né? Para quem não está acostumado, para quem nunca teve contato com pessoas que estão na rua, o linguajar é outro, né? E a gente desmistificando essas coisas, né? E tirando isso do comportamento. Todos devem ter oportunidade de falar, a questão do tempo.
Eu já vi lugares que tem um reloginho, eu já vi lugares que um levanta uma plaquinha, falta 5 para você terminar a sua fala. A gente desenvolver o nosso modelo, ou é um sinal, ou é uma plaqueta, ou é um relógio, alguma coisa, ou alguém só dá um toque para a pessoa. Acho que pode ser natural isso e a gente vai, mas é importante para que todos falem. O apoio, nosso papel é de apoio e não tentamos consertar ninguém. A gente nunca vai ser aquele que vai ter todas as respostas, longe disso. E assim, não é eu que conserto, é ele que vai se encontrar nesse caminho de recuperação, muito ajudado pelo Espírito Santo, né, e a condução dele, mas a gente não pode achar que porque eu estou falando, eu tenho toda a condição de ter todas as respostas. O problema dele pode ser o mesmo tipo de uso, mas as histórias são diferentes, né? Às vezes a gente achar que porque um usa isso e o outro usa a mesma coisa, tudo, dá para passar uma régua e o que vale para ele, isso não é verdade, porque assim, eu não sei o histórico familiar, eu não sei a estrutura hoje de família dele, então assim, vai ser muito particular cada caso. Tem coisas que são gerais a todos, mas nesse momento de partilha não é muito nivelado não, cada história você tem que entender o tempo de resposta, o tempo de recuperação a recaídas. Então tudo isso Deus vai ir dando a expertise, o conselho do Espírito Santo para a gente. Eu acho que essas são as premissas realmente básicas aí para a gente conduzir. Então a gente tem algumas coisas que a gente juntos precisa, amadurecer. Eu não sei se todos que estão aqui vão se identificar. A Larissa parece que vai conduzir para fazer um filtro. Não, eu quero participar desse tipo de ação. Porque aqui, todos que estão aqui, é esse o fim? Ou tem pessoas que vão falar assim, não, Márcio, eu vou ajudar no bazar. Aqui está meio misturado, né? Está misturado. Então, assim, a gente primeiro identificar quem do grupo que pretende servir nessa parte. E aí a gente começar com essas pessoas. Vou te mandar então o material. Vamos pensar o nome junto? O nome acho que todos, né? Acho que do projeto todo pode opinar. É a primeira coisa. O dia da reunião já está pré-estabelecido, é a segunda-feira. Essas reuniões elas não duram mais do que 2 horas, porque a gente sabe também que essa turma tem um tempo de atenção. Não adianta você querer alongar muito, é de fato mesmo bem dinâmica. É um louvor, uma palavra breve de 20 minutos, e depois a partilha é a que toma mais parte, mas não é para se alongar mais, que é 1h30, no máximo 2. Então, na segunda-feira vai ser assim. Eu acho que é isso, a questão de discutir nome, e as pessoas o pastor pode conduzir, né, para ver quem de fato vai estar nessa frente, ou já faz meio que em conjunto, não é só isso, né? Entendi. Você já... Aí todos, né? A primeira intenção nossa de todos participarem é porque todos nós praticamente estamos envolvidos no projeto, né? Então, eu acho muito importante você saber o que está acontecendo aqui dentro. E numa dor de barriga, a maioria aqui eu sei que posso falar assim, olha, hoje você vai ter que conduzir a reunião. Né? 10 pessoas, 5 pessoas, essa é uma expectativa do meu coração, primeiro ponto. Né? Você saber o que está acontecendo e ter a disposição, saber que pode acontecer de eu estar conduzindo uma reunião. E outro aspecto dentro disso que ele está falando é legal porque fica leve para todo mundo. Você não vai precisar estar aqui talvez toda segunda, mas a gente pode rolar até nesse sentido, uma escala, um rodízio, porque aí, essa semana aquele casal não está, mas o que vai vir para a reunião para falar então, isso aí é bacana. Esse cuidado a gente vai ter, né? O ano passado foi muito intenso tudo que a gente fez, então a minha intenção é começar a trazer um pouco de alívio mesmo, né? Nossa, Juliano, mas agora vai trabalhar das 3 às 9, o pessoal vai sair para a rua, mas a gente vai fazer escala. Né?
A quem tiver, porque assim, tiver 3, 4 homens aqui, 2, 3 mulheres para fazer o atendimento, né? A gente vai conduzir o trabalho. Não precisa estar toda a equipe, né? Esse é o cuidado que eu quero ter para não sobrecarregar. Não, Juliano, toda segunda eu quero estar igual eu estou fazendo. Amém. Trabalho sempre vai ter, né? Mas é importante você entender que você faz parte desse projeto, né? Tudo que a gente fez foi muito válido, nos trouxe até aqui, mas a gente precisa trabalhar agora para transformar a vida deles. E esse projeto, o Celebrando, faz parte disso, né? O grupo de apoio faz parte disso, né? Tem alguns que vão querer clínica. Então agora, daqui para frente, o nosso trabalho é com recuperação. Deixa eu só colocar mais uma questão que ele foi falando e eu vou me recordando. Eu acho que, pela experiência que eu estava tendo lá na comunidade, o que a gente percebia é que quando o cara está arrebentado de problema, aí ele procura uma internação. Mas uma coisa que a experiência disse para a gente lá é assim, talvez o caminho melhor antes da internação, claro, eu não estou falando de uma internação involuntária. Essa não é ele que está decidindo mais por ele. Alguém da família tomou a rédea e fala assim, interna, porque de fato ele desgovernou. Então não é esse caso. A gente trabalhava lá com internações voluntárias. Então aparecia muita gente que depois de criar um problema muito grande, e aí ele não tinha mais escapatória, ele tinha que ir para uma internação, não era muito por vontade dele. Ele dizia voluntário, mas não era bem isso. O que eu estava adotando lá no trabalho era assim, para que você consiga uma vaga para internação voluntária, eu vou te falar para frequentar o grupo de apoio pelo menos 3 vezes, pelo menos nesse próximo mês. Ah, tá, o meu uso não está tão intenso, eu uso 2 vezes por semana, então que tal você ir para o grupo 1 vez por semana e me dizer que você quer uma internação? Muda tudo. Se ele nem apareceu no grupo, eu não despendi de pôr ele para dentro da comunidade, cobrar um dinheiro da família dele fazer aquele combo de roupa, cesta básica para ele ir, ele passar uma semana lá e ir embora. Então a gente vai ter muito, as pessoas inclusive, que já passaram por esse sistema. Eles sabem mais a regra do jogo do que às vezes quem tá à frente sabe, mas é que tem muita gente que fala assim, pode pagar? Então vamos internar. A família pode fazer o pagamento mensal de, sei lá, às vezes R$500, então acolhe. Então, mas eu acho que assim, o dependente, ele é manipulador, ele é uma pessoa que ele vai mexer com todas as regras disso para, muitas vezes, quando não caiu a ficha ainda, tentar mais um pouco, procrastinar uma decisão. Então, a gente vai ter que ter a malícia, e o grupo de apoio permite muito isso, porque aí você vai conhecer ele um pouquinho mais de perto, porque lá na rua, se você for entregar, como vai de segunda, você vai ouvir vários falando que eu preciso de uma internação. Mas será que está no momento mesmo que caiu a ficha, ou é mais um escapismo e é mais uma manipulação que está acontecendo? Então, assim, eu acho que é bacana ele frequentar por um período e depois a gente falar, agora a gente vai arrumar um parceiro nosso. Eu até tenho, porque como fechou lá, eu indico para uma outra comunidade de Araçoiaba, e ele já é bem antigo, então ele está bem sério no trabalho, fica mais, eu não sei, pastor Góes, já ouviu falar? Então, SOS Vida, né? Então a gente foi lá, conheceu o pastor, a esposa dele, a gente fica seguro aí de mandar. Então, e a gente já entendeu do lado de cá que a pessoa quer. E só mais uma coisa que eu me recordei que é bem relevante, bem legal, a questão da pessoa quando ela começa a vir, a gente ir motivando ela com, entre aspas, premiações. O que é isso? No NA, no AA, eles trabalham com chaveiros da cor branca, amarela, azul, de acordo com o tempo que ele está participando. Eu já vi outros projetos que, por exemplo, é uma pulseira. Ele começa com uma pulseira numa cor, com um dizer, sobriedade. Tá. Então, parece uma bobagem, mas para quem está no processo de recuperação, o dia que você dá a pulseira de ouro, né, entre aspas, aqui chegou no auge da recuperação dele, aquilo tem um símbolo, é um marco para ele, que ele vai guardar com carinho, pode ter certeza, mesmo que lá na frente ele cometa, tenha recaídas, ele vai olhar para aquilo e vai falar, puxa, eu já consegui num período lá atrás, eu posso
conseguir de novo. Então, assim, é simbólico, mas é eficaz no sentido de que uma coisa singela, né? Não sei se é uma camiseta, não sei se é o que é o objeto, mas eu acho que a gente, no nosso formato, colocar algo assim, também a gente está ajudando muito. Uma coisa que eu já percebi também que não adianta muito é querer muita coisa escrita desse pessoal. Na comunidade lá eu tinha uma dificuldade tremenda para obter informações através de uma pergunta e resposta, 2, 3 perguntas e respostas. O cara responde, ele não gosta de escrever, ele responde de maneira superficial e não passa aquilo que a gente precisa. Eu olhava os questionários deles e eu falava assim, ele não entendeu a pergunta e o que a gente quer com isso. Então eu acho que não é um caminho para a gente, é mais no gogó mesmo que a gente vai conseguir deixar eles falarem e vai saber como poder ajudá-los. Eu acho que eu não esqueci de nada, se eu lembrar de mais alguma coisa, mas é isso, basicamente é isso, que tem a nossa cara, e as pessoas vão se achegar pelo nosso jeitão de lidar com eles. Eu frequentei num tempo, quando eu antes da comunidade, eu fui participar do NV, que é na Igreja Bola de Neve. É maravilhoso, eu tenho muitos pais que hoje na pandemia continuaram nos procurando e a gente indicou lá. Mãe de gente que está internada, que está lá, que o filho está na clínica aprontando, fugindo, brigando, não caiu a ficha dele, e a mãe está do lado de cá indo no grupo e estão falando para ela assim, você não tem que premiar nada disso, talvez se você não for na próxima visita, você está ajudando ele. Eu aprendi uma coisa essa semana, que a gente tem uma tendência natural, mãe, de querer aproximar. E na verdade tem horas que a gente não é para aproximar. A tendência natural é aproximar. É a hora que a gente vai falar assim, não criou isso? Lida com a consequência disso. Então são várias dicas que a pessoa vai ouvir, que ela vai na prática. Se ela vai pôr em prática ou não, eu não sei. Por exemplo, essa mãe, se ela vai na próxima visita ou não, eu não sei. Mas eu sei o que eu tenho que dizer para ela. Outro grupo semelhante que vale muito, quem nunca leu ou viu nenhum vídeo pelo YouTube, é o Amor Exigente. Também valioso, rico de informações. E lá eles não têm a questão religiosa. Então você ouve de psicólogos, de pessoas dessa área, coisas que, caramba, é assim que faz? Então aí você vai guardando, vai compondo uma linha sua. Então assim, essas coisas todas vão acontecer naturalmente aqui. As histórias a gente vai descobrir, vai lidar e vai compor o nosso celebrando, ou não sei como vai chamar, com um jeitão nosso. Eu acho que aí é isso. É isso. Agradeço a atenção. Você escuta assim, codependente, quem que é esse cara, né? Só para explicar algumas coisas para vocês entenderem, né? A Aline já ouviu codependência, né? A Aline é outra pessoa que eu quero uma hora combinar com ela para ela falar um pouco, né? De experiência de vida também, né? Mas quem teve problema de dependência química, que nem foi o meu caso, eu fui dependente químico, né? Por um tempo. A família se torna dependente. O codependente é um familiar, o cônjuge, né? Alguém próximo. Ele começa a viver tanto problema de dependência que ele se torna dependente do dependente químico. Então a gente vai tratar com o codependente, né? Com a família. Vai ser um trabalho tão importante quanto com o dependente. Porque o dependente químico é uma situação, só que se a família não estiver preparada para receber ele, eles empurram ele para a dependência de novo. Eu já vi muito isso acontecer, né? Então a gente vai trabalhar isso também. Sim. Então, vive em negação, não. E tá ali, segurando. O cara tá caindo do penhasco. E às vezes não é nem o penhasco, né? A altura é só essa aqui. Só que tem medo de soltar e deixar a pessoa viver, né? Desfrutar da consequência, né? Você sabe que há um tratamento de Deus na consequência. Eu ouvi uma vez o pastor Jorge Linhares ensinando sobre o pecado. E ele falou algo assim que eu trouxe para a minha vida.
a pessoa peca, e o maior trauma da pessoa é que algumas pessoas se afastam dela. E ela fala, me abandonaram, né? Só que isso é um processo que Deus gera dentro do pecado, para a pessoa perceber como o pecado é maligno na vida dela, né? O prejuízo que ela tem, né? Ele ainda até usou o exemplo do goleiro Bruno do Flamengo, que assassinou, né? Planejou a morte daquela moça, né? E ele falou, era membro da minha igreja, né? Ali, tudo. Foi para São Paulo jogar em outro time, se perdeu, né? Ali com bebida e tal, até chegar nisso. Aí ele fala, eu já algumas vezes me organizei para ir visitar ele e não consegui. E eu entendi que era o próprio Deus me segurando por um tempo, para ele lidar com as perdas que o pecado traz. E às vezes a gente quer tanto ajudar a pessoa e a gente quer poupar ela das consequências. E o processo de tratamento na vida da pessoa também envolve isso, né? Então a gente vai aprender a lidar com tudo isso, né? Eu tenho muita experiência, eu sei que a Aline tem experiência, o Márcio tem experiência. Então a gente quer equipar vocês para saber. É lógico que o tempo, o lidar com as pessoas te dá o feeling para isso, né? Porque senão a gente ouve a história, e toda história tem um drama, uma profundidade tão grande, que a gente é enganado, né? Então a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, identificar isso, né? A Larissa, assistente social, lida com isso o dia inteiro, né? Não absorver, o problema não é seu, sabe? Você não está entrando ali como um Bob Esponja, né? Você está ali para ser um socorro. Mas eu tenho esse cuidado no ministério, de não viver o problema de forma tão profunda, a ponto de colher os frutos da pessoa. Então tudo isso a gente tem que aprender a lidar. Esse é o primeiro treinamento. Você está vislumbrando aqui o que é o celebrar, o celebrando. Você vai ver na prática isso, né? Eu já mandei um e-mail para o pessoal da Cruz Azul também. A gente vai organizar alguns cursos aqui da Cruz Azul, que é um dos movimentos mais antigos na área de dependência química, né? Tem mais de 100 anos que a Cruz Azul trabalha, é cristão, né? Eu quero trazer alguns treinamentos dele aqui, quero ver se a gente envolve outras igrejas nisso, né? Normalmente são 2 ou 3 dias que eles dão de curso, então é importante a gente envolver outras igrejas. Você traz uma equipe dessa para ministrar, você tem que equipar a cidade, né? É ingenuidade nossa achar que a The Way vai resolver o problema da cidade sozinha. Não. A gente está aqui para dar as mãos com outros trabalhos, com outros projetos, com outras igrejas que já fazem, né? Isso aqui, por que a gente está aqui essa noite? Porque fevereiro e março vai ser o start para a gente nesses trabalhos. Então as coisas vão começar a acontecer, né? E o Celebrando já vai fazer parte, né? Segunda-feira que vem a gente já vai ter, né? Então você ouviu falar, você vai me ver ministrando ali, fazendo, né? Eu acho que, não sei se o Márcio vai estar aqui na segunda-feira, né? Vou ver com ele para ele estar fazendo a reunião ali com a gente, né? Por quê? Tem que ser gente de experiência, você vai aprender com quem já fez, né? Com quem estava ali no campo, sofrendo, né? No dia a dia. Porque eu tenho o Márcio para fazer, tenho o Adriano, tenho o Lucas, tenho o Diego, tenho o Rafael, tenho o Anselmo, né? Eu tenho a Aline, né? Eu tenho pessoas aqui que vão fazer, né? Por que não? Né? Tenho a Vânia que pode fazer, vai fazer, né? A Cíntia está rindo, né? Pede para sair, né? Então vai ver como faz, porque não é difícil. É mais o lance de você puxar de volta, né, Márcio? Que o negócio quer escapar, você trazer de volta a reunião, manter ela na linha, né? Então isso é algo que a gente vai fazer, porque o grupo de apoio é extremamente funcional. É onde a pessoa que está saindo da dependência, ela encontra força. Ela vence mais uma semana ali, né? Ela vence mais uma semana. É de dia em dia, de semana em semana. Gente, talvez você escute assim, você falar, mas muito disso é frescura, Juliano. Gente, a dependência química é muito difícil.
se não for tratada, se não houver um socorro, ela termina numa tragédia. Ela termina numa tragédia. E Deus está nos levantando para interromper esse processo. O quê? A maioria termina em tragédia, se não houver uma interferência. Sabe, uma coisa que a gente não vai permitir que aconteça no nosso meio, é que às vezes a gente tem na família, amigos, pessoas próximas, e a família é a primeira que cansa. Que nem no caso, se eu tiver uma família, já não quer mais. Então a gente vai se envolver com essa situação, porque a gente vai ser aqueles que não vão desistir deles. Esse tratamento inteiro, mas não é uma geração, é a família dele, é a esposa, ele está na casa agora, então é a família nova dele, é o filho dele que você está resgatando uma história que é o caminho mais que ele está falando. Então a gente outra, os números de quem está nesse mundo das drogas, dos vícios, mas não adianta eu fazer nesse universo de milhares de pessoas, é um trabalho. Mas acho que esse é o que Deus quer, é o próximo, mas é o próximo de mim. Então, se a gente tiver isso, a gente não vai olhar se é um, se é dois, três, que estão tudo aqui. Claro que você começa a ter aquela vida compensativa, aquela vida retornando, essa vida trabalhando, casando e tal, você fala assim. Valeu a pena. Como a Bíblia diz, uma alma vale mais do que o mundo, né? Então, um recuperado, né? A gente tem que ter sempre os olhos de Deus para a situação, né? E não vamos desistir, né? A gente está aqui para isso, né? Para insistir, né? Investir nas pessoas. Amém? Alguém queria fazer alguma pergunta? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Tranquilo, gente? Porque às vezes viu. É rápido, né? Não tem muito segredo. Eu não entendi isso. Tem alguma dúvida, algum questionamento? Como assim? É um ciclo, né? Ali estava programado por 6 meses, porque era o tempo que ele estava lá. Aqui a gente não tem nenhum problema por esse tempo. Se o cara está vindo, ele vai passar por... Quanto dá para pelo menos mencionar quais são? Você quer que eu... Por favor. É que eles estão em pastas aí, eu vou ter que... essa sequencinha aí. Isso dá para sair lá? Não. Aí é com o cara da informática. Mas eu mostro, porque... Aí... ficou pequenininho, acho que não vai... Não dá muito para enxergar, né, Bruno? Mas a gente... O primeiro lá está vendo negação, depois vem impotência, esperança, sanidade, entrega, ação, moral, padrinho. No processo todo ele escolhe uma pessoa que ele se identifica mais e adota ele como um padrinho de falar coisas que ele não vai falar no grupo. Ele vai te chamar num canto para tomar um café, e ele vai se abrir com você, e você vai ser aquele cara que a hora ele está com dificuldade... tá na fissura mesmo para usar, e é para você que ele vai ligar. Então depois de um tempo de caminhada junto, as pessoas vão adotar esses padrinhos. Eu parei acho que no padrinho, meu inventário, o inventário espiritual. Então tá vendo, vai até 11, 12, o último ali é um plano de prevenção à recaída. Quando ele tiver, a gente já cumpriu todos os passos com ele, a gente vai falar assim, agora eu vou te dar umas dicas para você evitar as recaídas. Então tem também, eu acrescentei ali, né? Então esse módulo vai ser um loop. Rafael, acertei. Então assim, vai ser isso. E às vezes vai chegar gente que eu vou estar falando de questões morais e o cara está aqui. Então isso vai abençoá-lo, eu não tenho dúvida também. Mas é um loop em si. Pergunta. Na segunda a gente começa com a negação. O nosso primeiro assunto, ela está perguntando se na segunda a gente vai falar da negação. A gente pode, sim, e deve começar porque ele é o pontapé
Enquanto o cara não admitir que ele precisa de ajuda, ele vai vir aqui passar um pano ou passar tempo e tomar tempo. Mas é a caminhada dele. Então a negação é o primeiro de fato, porque ele precisa se conscientizar que ele precisa de ajuda. Aí o que eu posso fazer, hoje a gente já está na quinta, né? A segunda está bem em cima. Amanhã pela manhã, ela falou que tem um grupo do pessoal. A gente saber as pessoas que vão servir no celebrando, e a gente, para essas pessoas, eu já solto o material da negação. Tudo bem, Márcio que vai falar, mas é legal que você já vai se identificando com a linguagem e com... Você vai ver que é bem sucinto, é 1 folha e meia, e aí você já sabe o que vai ser tratado na reunião de segunda. E a gente adotar essa dinâmica nas próximas semanas. Aí, impotência, todo mundo que está servindo já ir se inteirando do assunto. Acho que a Aline ia perguntar alguma coisa. Uhum. Pastor Góes. Entendi. Você quer saber se o codependente ele é obrigado a participar antes de enviar para a clínica, é isso? Ah. Entendi. Eu acho assim, a parceria única que eu tenho é no Pastor Góes. Desde que eu parei... já parei de acolher lá desde março do ano passado, porque o que... Ele estava... Então, eu não o conheço, eu não tenho intimidade com ele. O que aconteceu? Só para até dar um pano de fundo aí. Nós começamos o trabalho em 2019, março, junto da igreja da Ibis, que é da onde eu frequentava. O que aconteceu? A gente falou, pastor, a gente quer continuar trabalhando com os dependentes e os codependentes. Aí ele falou assim... Bom, Márcio, se for de Deus, Deus vai abrir a porta. Eu estava retornando de Itapecerica com os meus pais. Meu pai é pastor e minha mãe não é pastora, é só mulher de pastor. Todo mundo acha que ela é pastora, mas ela não é ungida pastora. E aí a gente chegou, a gente estava servindo uma comunidade lá. E quando passou 9 meses de serviço lá, aí tomou outra frente e a gente voltou para Sorocaba. Quando a gente volta, a gente coloca isso para a nossa igreja. Porque a gente não queria fazer isso de maneira autônoma. A gente queria fazer isso com a cobertura da igreja. E a gente pediu isso e colocou essa questão para o pastor. Ele falou, se for de Deus, Deus vai abrir as portas para isso. O que aconteceu na sequência? A gente foi visitar uma chácara na Vila Helena e a gente viu que o espaço era totalmente adequado para a comunidade terapêutica. A gente, na hora da reunião lá com o corretor, ele falou o nome do proprietário. Eu guardei, quando eu estava contando para o pastor do lugar, eu falei o nome do irmão. Ele falou, esse irmão é aqui da igreja. Eu falei, uau, que ótimo, Deus está conduzindo as coisas. Então, assim, ele foi muito generoso com a questão do local. Ele deixou aquilo, a cozinha praticamente montada, deixou camas com colchões, porque ele alugava o espaço. O Márcio foi lá, né? Era uma chácara de locação. O pessoal sabe onde é o lugar? Se eu falar, a igreja que era a ID, né? É na mesma rua da onde era a igreja ID. Era o portão no final, a chácara. Na rotatória da Vila Helena, era a rua paralela à avenida. Então aí o lugar é muito bonito. E ele tinha cama, colchão e mesas e cadeiras. Ele falou, podem ficar, comecem o trabalho. Teve as negociações normais, tal, se estipulou lá o valor de aluguel e a gente ficou, a igreja manteve. A gente teve a questão da burocracia da comunidade também facilitada com a ajuda da igreja. Abriu-se o CNPJ, aquela burocracia de saber as regras, formar uma diretoria. Então, aconteceu muitas coisas nesse período que foram liberações de Deus. A equipe de voluntários, eu tinha todos os voluntários lá, terapeuta, psicólogo, psicanalista, educador físico, enfermeiro. Isso o quê? A igreja era grande. A gente colocou... A Larissa eu conheci lá.
Ela foi uma pessoa que, quando eu estava precisando de uma assistente social, me falaram dela na IBS, eu chamei ela para conversar, e ela foi uma das que se achegou à equipe de voluntários. Só que o que acontecia? Eles passavam uma vez por semana lá. Eu, na minha agenda, eu posso de terça, eu posso de quinta, e eu coordenava tudo isso lá internamente, para fazer com aula de violão, tinha também. Então, assim, eu coordenava essa equipe. E aí, isso também aconteceu muito rápido. Você fala assim, poxa, tanta gente trabalhando de graça, rápido, Deus está no negócio. Só que quem ficava de fato no local era eu, meu pai e minha mãe. Nós não tínhamos um caseiro, nós não tínhamos alguém que já saiu do projeto e estava maduro para poder ajudar na condução das atividades. Isso ia acontecer. E nós ficamos de fato 1 ano morando lá, e desenvolvendo, tinha a horta, tinha cachorro, tinha o jardim, que crescia aquilo, chovia, crescia, que era uma loucura. Então, assim, minha mãe na cozinha 1 ano direto, não arrumamos ninguém para servir na cozinha. Então, assim, a gente sentiu também que houve um distanciamento da igreja. Houve um patrocínio financeiro, porém, por não se falar muito do projeto lá dentro da igreja, as pessoas acabavam não se aproximando. O que nós fizemos? Vamos fazer cultos aqui também. Porque aí eu trago as pessoas, o Bruno foi, a Larissa foi, e as pessoas vinham, montavam um som, faziam um culto, a gente punha os dependentes que estavam em tratamento junto com as pessoas da igreja, as histórias se juntavam, e aí isso estava começando a engrenar, e veio a pandemia. Aí a gente segurou até março, eu não lembro, acho que foi, falam que tinha casos em novembro antes, né? Então até março ficou funcionando, e a gente começou a ter que rejeitar a admissão, porque o cara não conseguia nem pagar. E se eu tivesse que pôr um teste na conta ainda, a igreja falou, vamos dar uma parada e ver o que vai acontecer. Só que de lá para cá o negócio ficou parado mesmo. A gente continuou atendendo essas famílias, e aí aflorou uma outra coisa, que é o que o pastor falou por último, a questão dos codependentes. Eu não posso atender numa internação, mas eu posso dar orientações para uma mãe, para uma família. Isso começou a acontecer bastante. Eu creio que circula entre 2.500 e 3.000 membros por domingo. Lá. Não, todos... É porque a gente há de convir que é um problema que geralmente se esconde. Tem a vergonha dentro da igreja, no universo de 3.000, não há dúvidas. E de fato, as pessoas ligavam na secretaria da igreja e passavam o meu contato. Fale com o Márcio. Isso acontece até hoje. Essa semana eu atendi um rapaz que ele faz uso uma vez por semana, trabalha, tem uma vida ainda ativa, mas ele falou, eu sou lá da IBS, eu liguei na secretaria, pediram para falar com você. Aí eu falei, e agora, né? Cada caso que aparece a gente vai lidando. Ele não é a questão da codependência, era ele mesmo pedindo ajuda. O que eu fiz? Indiquei ele, segunda-feira ele foi no grupo de apoio do Bola de Neve, porque eu pedi para eles, posso mandar para cá? Eu não estou acolhendo. Aí o menino falou, claro, e eu mandei. Aí eu fico monitorando. Então eu tenho, bem dizer, uma meia dúzia, 10 famílias aí que estão sendo assistidas sim, apesar de não estar rolando a internação. Ele foi, ele se sentiu à vontade, ele entrou no grupo, ele recebe uma mensagem. Uma outra coisa que o grupo pode gerar é um grupo virtual, onde as pessoas, vamos mandar um devocional para esse cara para começar a semana. Ele veio segunda, na terça de manhã, ele veio 2 vezes, a gente põe no grupo. Então olha quanta coisa que a gente pode servir até antes de se falar em internação. Eu vi Deus direcionando o projeto, não é só internação, tem muita coisa para fazer. E aí começou com a pandemia a questão do grupo de apoio, e aí veio a Larissa para falar assim, lá na minha igreja a gente quer fazer um negócio assim, e começou a me convidar a estar junto. Então assim, eu já estava muito distante, isso já estava sendo um motivo de oração na minha vida, né, com relação à proximidade. Eu era envolvido lá com vários projetos sociais, e mesmo assim a questão da superação não deslanchou. É Deus, isso não é o pastor que não quis, não fui eu que não me envolvi, mas é Deus conduzindo, e aqui agora Deus conduzindo, e eu ver aqui tanta gente querendo servir com a mesma causa, eu falo, o senhor tem propósito nisso, eu não tenho dúvida disso. Então esse é todo o cenário até chegar aqui. E esse grupo, cara, é assim, eu vi 2 conversas de uma moça
com um filho com um problema, com uma das pessoas como a Larissa, que eram voluntários lá, que continuam dando suporte. A Vanilda, que é uma pessoa que faz o atendimento, ela é psicanalista, ela fala com uma firmeza, ela falou com uma firmeza com aquela mãe, que a postura nova da mãe gerou resultado no filho. O cara ia para dentro do quarto na casa dela para usar droga a noite inteira, e a postura dela estava permissiva. Ela foi orientada a não, isso aqui dentro não. Só isso já começou a refletir na história. O cara diminuiu a bebida e diminuiu o uso. Então, assim, pode parecer que você está falando óbvio, mas o pessoal está sedento por, no mínimo, um ouvido. E Deus há de dar as palavras, e cada um na sua praia. O que é para falar de espiritualidade, Deus usa assim. O que é para falar em termos técnicos, Deus usa. Não ache que o que você vai falar não é nada. Não tenha... Então, são pessoas que estão querendo alguém só para ouvir. A alegria desse menino, que eu nunca nem encontrei pessoalmente, ele já sentiu que ele não está sozinho. Então, assim, eu estou orando com você, eu falo isso para ele regularmente. Mãe que falou que ia no grupo, não foi, aí você vai descobrir que tem outro problema. Então, assim, os desdobramentos são muitos, mas não tenha dúvida, às vezes você só de estar ouvindo a pessoa chorar, você já vai. E alguns você vai perceber, não chegou no ponto para ouvir o que eu tenho a dizer a ele. Você vai ter a sabedoria e o discernimento para abençoar aquela vida ou família. Eu acho que voltei aqui de novo. Tem mais pergunta, gente? Pode perguntar. Ficou claro, Aline? Assim, eu tentei te contar toda a história para chegar no ponto, mas eu acho que você quis dizer, me corrija, o pastor que faz o acolhimento, ele fala de novo, como você perguntou. Porque... Vem, vai, fica assim. Perfeito. Perfeito. A família. Perfeito, agora entendi. Entendi. Eu acho que com assim, o estreitamento da onde a gente for mandar as internações, a gente, se for o pastor Góes, ele conheceu meu pai, ele conheceu, você conhece ele, né? Eu acho que ele vai achar isso muito louvável. Se a gente, antes dessa família que vai visitar quem está lá, tiver orientações, é imprescindível, porque assim, eu já passei por internação. Eu sei qual a ansiedade de quem está lá e o que está pensando em manipular para quando a mãe chegar. Primeira coisa, a mãe já chega, ou a família, ou a esposa já chega levando aquele combo de eu vou levar o que ele gosta de comer, eu vou levar a roupa nova, eu vou levar a havaiana nova, eu vou fazer de tudo para ele sentir que a gente ama ele. Só que no fundo isso não vai ajudar muito, porque você vai chegar lá com tudo isso e ele ainda vai dizer para você o seguinte: para mim já deu, já entendi tudo, aqui não é lugar para mim, você não está me ajudando. É assim, né? Que ele vai tratar a família... Hã? Ah, não, e tudo ficou ruim. Aqui só servem salsicha e mortadela, aqui não sei o que, não sei o que. Ele vai ter todo o arsenal de coisas para dizer que ali não é o lugar que ele tem que estar no primeiro mês. Tem lugar que não é nem no primeiro mês, né? Que passa mais ainda. Então, assim, o codependente está orientado sobre isso, muda tudo. Muda tudo. Eu já sei o que me espera, então eu já vou preparado. Se a gente com quem a gente for indicar puder dizer... eu vou estar orientando, e para ele ter visita, ele precisa ter passado aqui no nosso grupo pelo menos X reuniões, perfeito. Eu acho que é valiosíssimo que isso aconteça. Porque... Sim. Não, a ficha vai cair. Se o cara fica 6 meses, se ele vai seguindo 2, 3, 4 meses, vai cair a ficha. É o que o pastor falou, a família vai empurrar ele para a recaída.
Ele vai achar que... E no fundo, pense uma coisa, é uma doença contagiosa. Como uma doença contagiosa? Se você foi contaminado e você passou para a sua pessoa mais próxima, essa pessoa acha que ela não precisa de fazer nada, que vai resolver? Não. Ela precisa entender também a questão da negação, que a gente viu lá como primeiro ponto, é para todos que amam aquela pessoa. Uns menos, uns mais. A tendência de quem é mais emocional, mais passional de adoecer é enorme. Às vezes os pais menos, porque ele fala assim, é mais razão, menos sentimento. Mas no fundo, às vezes também tem coisa que ele precisa ser trabalhado. Ele só tem mais dificuldade de admitir, porque a emoção dele não é tão aflorada. Então assim, o sucesso da recuperação não tem como não tratar também o codependente. Ele adoeceu, ele ficou sem dormir, ele já foi procurar em ML para saber se morreu no sumiço, ele já bateu em delegacia no dia que o cara surtou, enfim, vai falar que não adoeceu? Não tem como. Essa mãe mesmo que a gente tá, rapaz, ela falou assim, ela falou para minha mãe assim, dona Marta, eu entendi tudo que a senhora falou, só que se eu vou conseguir fazer, eu não sei. Então é um processo para eles também, mas que precisa ser conscientizado, e é 50% do tratamento. Primeiro é o cara querer, e segundo é a família também entender que ela precisa caminhar junto nesse processo, porque senão ela põe em risco tudo que ele fez lá dentro. Ele ficou 6 meses lá, sabe o que a família faz quando ele vai sair de alta? Vamos fazer um churrasco para ele, e ele que tem que aprender a lidar, porque a bebida está aí, porque o cigarro está aí, porque a droga está aí. E é assim? Não é assim. Eu posso ajudar muito nessa hora, eu não vou fazer uma festa, eu vou pôr ele na rotina, eu vou pôr que ele tem um tempo para se restabelecer de trabalho, porque aí o cara sai e quer fazer tudo para ontem, tudo que ele deixou de fazer no tempo que ele estava lá internado, quando ele sai ele acha que ele tem que recuperar tudo em 2 meses, e a vida não é assim. O tempo lá, ele teve que aprender a lidar, e aqui fora muito mais, porque aqui tem as distrações. Então olha quanta coisa, aquele plano de prevenção à recaída, o codependente precisa ter na ponta da língua, porque ele sabe onde vai ser o percalço maior para um filho, para um esposo. Eu sempre falo no masculino, porque eu nunca trabalhei com mulheres dependentes químicas, mas tem. Então as mulheres também precisam se capacitar, porque nesse caso não adianta. Perguntaram muito para a gente, por que vocês não acolhem mulheres? Porque eu preciso ter uma equipe de mulheres para atender, porque aí entra a questão da sexualidade mesmo, elas usam do poder de tentar isso para conquistar um monitor e ter uma benesse. Então a questão da mulher, ela é mais delicada ainda, porque a mulher em uso, ela usa do corpo para fazer o uso da droga, entra gravidez indesejada, ela está grávida e ela está fazendo uso, então olha quão delicado é. Então, e vai falar que tem menos mulher do que homem? Não tem. Se você for para a rua entregar comida, você vai ver que tem muita mulher, sim. Então é um desafio a questão feminina, que eu acho que quanto mais mulheres a gente tiver aqui, mais elas vão se chegar, É porque eu acho, ele está falando se é importante que a clínica parceira seja cristã. Eu acho que sim, porque a linha, né, mestra ali de conduta ajuda muito. Eu já conheci, por exemplo, católicas. Vão entrar os ritos do catolicismo, vão ter a questão das rezas, vai ter. Então eu acho que o melhor caminho é se falar a mesma linguagem, independente aí de denominação. Vão ter situações, e tem muita clínica, por exemplo, da Assembleia de Deus. Aí qual que é a filosofia de trabalho? Bíblia, joelho no chão, Bíblia, culto 24 horas. Eu adotei como postura lá na comunidade que assim, o que a gente tem na vida cotidiana não é ter equilíbrio. Você vai todos os dias da sua semana para a igreja? Não. Então por que eu vou instruir o cara dentro da clínica a ter culto todos os dias? Eu não estou preparando ele porque ele vai encontrar aqui fora. E eu acho que nesse sentido, não precisa ter extremismo, precisa buscar o equilíbrio. Você tem que desenvolver espiritualidade, ponto.
mas não quer dizer que você tem que... Como eu conheci pessoas que entraram numa situação dessa de clínica, muito Bíblia, e o cara teve um encontro com Jesus, e está firme e limpo até hoje. Então, tem a sua valia, mas eu acho que é buscar o equilíbrio. E parceiros cristãos, eu acho que vão facilitar isso. Mais alguém, gente? Eu falo bastante. Tranquilo, então. Beleza, então, pessoal. Deu para entender a ideia da coisa? Né, a Aline falou de situação de obrigar a família, né? Eu não gosto muito da situação que obriga, sabe? Eu acho que não funciona. Tem que partir de um interesse, né? A gente vai orientar, porque tudo que você força não gera o resultado que você espera. Tudo é sugerido, né? Então, que nem a gente em particular vai atender muitas pessoas que a gente nunca vai conhecer a família. Porque a gente vai começar a trazer morador de rua para cá, né? Então a gente vai fazer um trabalho meio inverso, né, com eles. Mas disso a gente vai implantar famílias, né? Vai surgir famílias, né? Você vai ser abordado por situações que alguém conhece, alguém que está precisando, posso mandar para o seu pastor, você ajuda. Vai começar a aparecer essa situação para você. O que vai ter de diferente? Hoje vai ter uma estrutura para receber, entendeu? Talvez a gente tenha que trabalhar uma reunião separada com os codependentes, ela surge muito mais efeito, né? Não colocar todo mundo junto vira rinha de galo, né? Um quer comer, o outro vivo. Separa, né? No mínimo, né? Então a gente vai ter esse cuidado, né? Então eu acredito que as necessidades elas vão surgir, mas eu não quero trabalhar muito com a obrigação, não, sabe? Se você não vier para cá no interno e tal, a internação também vai ser um segundo plano. Vai ter a opção. Entender, até porque para eles entenderem como lidar com a situação, que é o que o Márcio falou, né? Qual que vai ser a resposta que a gente vai dar para o dependente? É a mesma sempre? Não funcionou até agora. Vamos aprender, tem uma técnica para lidar com tudo isso, né? Entendeu? E nesse processo vai gerar um ambiente de conversão, que aí ela vai aprender a orar pelo filho, o pai a buscar Deus pelo filho, entendeu? É esse o objetivo maior, que os corações se rendam a Cristo, né? Eu não estou aqui por causa de uma clínica, eu estou aqui para que o reino de Deus seja estabelecido nas famílias. Esse é o meu objetivo maior. Só que as ferramentas são essas que a gente tem, né? Entendeu? Então às vezes a família vem e o dependente às vezes nunca vem. Só que a família consegue obter um resultado lá, com esse processo. Isso a gente vai fazer sim. Tá bom? Posso encerrar, gente? Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Tranquilo? Hã? O terreno vai ter que ser maior. O terreno vai ter que ser maior. Hoje eu estava falando com quem que tem que ser um terreno com o Márcio, né? Acho que com o Márcio e com o Lucas, né? Tá falando que o terreno... não, com a Aline, né? Eu falei, o terreno de 1000 metros é pequeno pra gente, porque eu tô querendo, né? E tal, queriam de 2 a 3 mil metros, né? Eu tava com você que eu tava falando, né? E a clínica, né? Tem que ter a escola, né? Até no mínimo 3 mil metros a gente tem que ter de terreno, né, gente? E é o que Deus vai gerar. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, por esse momento onde algo está sendo gerado no nosso coração. Eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo nos alinhe com tudo aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e o que o Senhor vai fazer através das nossas vidas, o que o Senhor está fazendo nas nações.
porque é uma movimentação do Teu Espírito nesses dias. Em nome de Jesus, nós queremos estar sensíveis à Tua voz. Nós Te agradecemos pela vida do Márcio, que esteve aqui dedicando um tempo, Deus, por esse projeto. E eu sei que nós temos muito para fazer juntos. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor também nos dê uma noite de paz, um descanso restaurador. Peço que o Teu Espírito Santo nos renove, nos leve em segurança, que a mesma paz que nós temos neste ambiente, que ela esteja reinando na nossa família, na nossa casa, durante esse final de semana que nós temos, Deus. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Eu abençoo aqueles que estarão ofertando, consagrando seus dízimos nesta noite. Abençoa as nossas finanças. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, Deus, o projeto financeiro de cada família. Deus, a preocupação que há com as finanças, nós liberamos o Teu cuidado sobre essas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, que o amor de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Amém. Se você trouxe seu dízimo e sua oferta, se você quiser